Transmitindo? Estamos ao vivo? Estamos... Então, já estamos ao vivo, transmitindo. Onde é que eu olho? Aqui, né? Gente, estamos ao vivo na nossa primeiríssima edição do podcast da Finance Dealer, começando com um assunto importantíssimo, um produto gigante. Finance Dealer é um portfólio de soluções financeiras para o empresário, para a empresa, porque nós acreditamos que a solução do nosso país está na mão do empresário. A produção, a geração de riqueza, a geração de produtos e serviços, de empregos é proporcionada pelo empresário, pelas empresas do nosso Brasil. Por isso, nós investimos em soluções para atender o empresário. E hoje, no nosso podcast Finance Dealer, estamos com nossos convidados fantásticos com um produto gigante. Algo que eu e o César procuramos durante muito tempo. Então, empresário, se você tem a vontade de expandir a sua mente, expandir a sua produção, expandir o seu acesso, esse é o produto para você, que eu já vou te adiantar, Sportse. Eu vou dar aqui um brevíssimo adiantar de forma brevíssima o que é o Sportse. Um programa para internacionalizar o empresário, a sua pessoa física, a sua pessoa jurídica, que contempla abertura de conta bancária, abertura de empresa, dolarização, empreendimentos que vão te trazer remuneração, mas quem vai falar disso é nosso querido Eduardo Gaglianone. Gaglianone. Isso aí. Abreu Gaglianone, né? Que já é uma mistura aí de muitas nações e nessa contribuição, né, para te internacionalizar. Então, Eduardo representa a Nova Corporate nos Estados Unidos, tem empresa aqui, ele vai falar do currículo dele, vai falar da abrangência dele, mas com esse produto Sportse. Isso aí. Eduardo se apresenta, mas já se apresenta falando pra gente, por que Sportse? Sportse, o que é Sportse? O Sportse, ele começou sendo estruturado em função das dores que eu tive como empresário. Além de mim e outros amigos que passaram ao longo dos anos uma série de situações, e o Sportse veio justamente para atender essas dores do empresariado e do investidor brasileiro, para poder organizar e transformar o pensamento do empresário e do investidor brasileiro, levar ele para um outro legado, né? Criar uma outra situação e levar ele para uma outra posição de investidor, não só o que a gente vive hoje aqui no Brasil, né? Então, foi mais ou menos assim que começou. Então, o Eduardo já está dando para a gente uma pincelada, que não é só uma prestação de serviços, não é só uma consultoria, mas você está falando de expandir a mentalidade. Então, a gente vai ter muito o que falar sobre isso, porém, participa também desse projeto João Lemos como Connect Solutions. Connect Solutions, isso. Eduardo e João são nossos licenciados, são nossos parceiros estratégicos comerciais, partner na Finance Dealer, e além de terem acesso a dezenas, centenas de linhas de crédito, de soluções, eles têm acesso à entrada no ecossistema, trazendo também os seus produtos e os seus serviços. Então, eu quero ouvir do João como que foi essa conexão, né? Porque o João conheceu o Eduardo onde? Na Finance? Sim, na verdade, o que acontece? Como a Primeiro gente se é muito apresenta, ativo, João. né? João Lemos, Rio de Janeiro, Connect. Bom dia, galera. Fala, Dealer. Para você que está aqui nos assistindo, esse é o momento em que a gente vai colocar para você a importância do ecossistema, a importância dessa irmandade que nós vivemos, tá? O que acontece? A Finance Dealer não é só uma estrutura institucional profissional. Ela é mais do que isso, ela é uma irmandade, ela une propósitos. E pela essa união de propósitos, quando a gente começa a caminhar junto, a gente vai gerando empatia, essa empatia vai nascendo nos projetos. É o que aconteceu. A dor do Eduardo, a gente falei com ele, Eduardo, isso aqui que você está sofrendo não é só uma dor sua. Outros empresários sofrem pelo mesmo problema. Então vamos trazer isso para o nosso ecossistema, vamos tirar isso do papel e vamos acelerar. Então aí a Francine nos convidou a fazer a apresentação do projeto e nós trouxemos para dentro do ecossistema. E se você está aí com seu projeto sozinho, vivendo sozinho, digo para você, não faça isso. Porque a energia da comunidade faz com que você ganhe
a capacidade de criar a mente mestra, que é o que a gente faz hoje nessa mesa, tá? Então fica o seu convite. Se você ainda não é licenciado, vem procurar a gente, vamos conversar e vem fazer parte da nossa comunidade, beleza? Excelente, muito obrigada, João. João, como é que você chegou na Finance Dealer? Gente, um parênteses muito pequeno aqui. Como é que você chegou na Finance Dealer, João? Beleza. Eu, como empresário, sempre trabalhei com dinheiro próprio, né? Uhum. Não conhecia nada sobre crédito e na hora que a gente começou a precisar trabalhar com o dinheiro do banco, eu descobri o que grandes empresários, a maioria deles não sabe. Se você não tem garantia, você não tem empréstimo. O valor do empréstimo é muito caro por causa do risco Brasil, por causa da situação toda, e o brasileiro não é acostumado a pegar crédito. Sim. Foi nessa situação que o Gustavo, que é meu sócio também, contador, falou, cara, tem um produto aqui, mas eu falava assim, pô, isso é só venda de curso. Não quero isso. É só venda de curso. E eu não acreditava. Mas aí, belo momento, eu comecei a ser impactado. E aí eu falei, pô, deixa eu olhar isso aí. Aí foi aonde eu tive acesso a ver o nosso material lá na X-Grow e me apaixonei pelo César, né? Sim. Entendeu? Então, Também. assim, o Foi quem César, me ele trouxe. é um cara... Muita gente apaixonada pelo César nessa mesa. O César, o jeito dele falar, uma das coisas que mais me tocou e que me fez fazer hoje parte dessa mesa, né? Estar até como head em M&A, foi o fato de que o César falava o seguinte: eu não entro nas empresas para levar dinheiro, eu vou levar o Cristo. Sim. E isso foi uma das coisas que mais motivou o nosso trabalho. Porque não é só levar dinheiro, Francine, é você levar a solução. Sim. O empresário que vive sozinho é aquele cara que está passando por dificuldades, muitas vezes sozinho naquele espaço, Sim. solitário, Sim. e a gente entra com o quê? Com escuta ativa, como consultor, entendendo a dor dele, Sim. e nessa dor a gente começa a unir. E é o que aconteceu com o esporte, assim. Sim. Porque nós compartilhamos dessa dor e isso é muito vivo em todos os nossos produtos, em todas as nossas soluções, né? A nossa trajetória como pessoas, como profissionais, até estarmos na Finance Dealer, até estruturarmos essa Finance Dealer e termos essa porta de acesso para novos profissionais que querem atuar no mercado com os produtos do portfólio da Finance Dealer e com os seus próprios produtos nessa sinergia, como o João falou, né? Num lugar de conexão. João conheceu Eduardo dentro da Finance Dealer, mas a conexão profissional não se limita apenas aos produtos da Finance Dealer. Vocês têm outras conexões, porque é um lugar... O João acabou de me corrigir agora, antes da gente entrar, né? Assim, o movimento. Não é o movimento, é o envolvimento, né? É o lugar de nos envolvermos. E o João deu uma pincelada aqui de algo que me chamou muita atenção. Nós fazemos nossas reuniões comerciais todas as segundas-feiras, e na última reunião o Eduardo trouxe uma pauta que me chamou muita atenção sobre algo que eu acabei de esquecer. E eu tô com meu papel e uma caneta aqui, mas não tem importância, a gente continua. A gente vai lembrar. A gente vai lembrando. Foram tantas coisas que a gente falou na segunda-feira, né? Sim. Se deixar, você vai falar umas 5 horas seguidas, né? Sobre o planejamento, né? Então, um dos o João tá com quanto em esteira, João? Falando em operações... Operação de crédito. Em crédito. João é o nosso head de M&A, né? Então tem uma esteira de ativos, de investidores, em conexões, coisas fantásticas, já é outra pauta. Também tem operações de crédito em esteira, com clientes significativos, construtora, 20 milhões, fora... Hoje, sobre aprovação, tá? Sobre aprovação, a gente hoje tem 40 milhões liberado, né, para a parte da construção civil, né? A gente atua muito forte na parte da construção civil, incorporação. A gente está criando uma esteira, inclusive, que é algo que a gente tem dentro da Finance que poucas pessoas têm, é uma estruturação, tá? Baseada em crédito garantido, onde você libera capital de giro. E nós temos também 2 esteiras de crédito construção, que é para aquele construtor que vai fazer um retrofit, que vai fazer, por exemplo, um grande empreendimento. A gente consegue, nós com a Selic de 15, liberamos com 6% ao ano, Fantástico. mais CDI, que é fantástico, tá? Não Então, existe isso.
Não, Tanto não existe que o empresário pensa, isso realmente funciona? é. Funciona. Não é uma das coisas que as pessoas e os nossos licenciados precisam entender. A gente não vende pão com queijo. É Uhum. preciso que você mergulhe na operação Sim. do empresário, você tem que entender o gargalo dele, você tem que buscar, dentro do nosso portfólio de operações, nós temos mais de 160 operações, dentre elas, né, a gente consegue fazer, o que é muito interessante, é uma pena que o Hamilton não está aqui com a gente participando, mas o Hamilton, nosso head de crédito, ele faz parte, né, de laboratórios onde ele consegue, né, dentro do nosso portfólio de serviços, criar uma esteira sob demanda. Sim. Ou seja, muitas vezes a gente consegue acesso a fundos, fazendo com que o dinheiro chegue barato pela forma em que é estruturado. A gente entende a dor, cria a solução, e essa solução é aprovada, e a partir dessa aprovação que nós fazemos, cria-se um novo produto desenhado para aquela necessidade. Isso é o poder do acesso, é isso que as pessoas não conseguem entender. Crédito inteligente. É o crédito inteligente, o Quanto famoso smart menor, money. quanto Planejado. menor, planejado. Quanto menor o risco para o originador do crédito, menor é o custo desse valor, né? Então, mais barato fica para o tomador do crédito. Agora, por quê? Porque é planejado. E qual é a bandeira que nós precisamos levantar como finance dealer para o crédito inteligente, planejado, estruturado, que está fora do banco tradicional? É a mentalidade, a consciência. Por quê? O Eduardo trouxe na última reunião um assunto riquíssimo, falando sobre a mentalidade de planejamento do empresário em função do nosso passado tão recente Sim. de inflação. Compartilha um pouquinho, porque Sim. esse conteúdo é fantástico, Eduardo. É, Que daí a gente já faz a ponte para o esporte, porque o tema de hoje, a gente tem um universo para falar de finance dealer, de solução financeira, de crédito estruturado inteligente, mas a pauta de hoje é esporte. Então vamos começar no esporte com mentalidade.